Fala pessoal, tudo beleza? Vamos dar uma olhada no módulo 27, é o último do caderno 6, está na página 69 e esse módulo vai falar pra gente sobre fenômenos ondulatórios. Uma boa parte dele é teórico, tem cara de Enem isso aqui, tá? Cara aí de primeira fase de Unicamp também, beleza? Sem matemática, uma boa parte dele. Então vamos falar disso aqui, eu vou mudar a página pra cá, pra gente poder conversar. E não veio, peraí, agora veio. Depois eu me tiro daqui, tá? Então é o seguinte, ó, a gente vai falar sobre fenômenos ondulatórios e você tem esse resumo que eu devo ter mandado para você. Eu vou abordar algumas coisas que são principais e rapidão, porque a gente já discutiu algumas coisas. Por exemplo, sobre reflexão aqui, ó. Reflexão a gente já tinha falado, tá? Reflexão, né, consiste quando a luz, aqui ele está falando exclusivamente de luz, mas pode ser para qualquer onda, que ela incide no meio e volta. Quando a gente fala de reflexão, é importante a gente lembrar isso aqui. A gente não tem alteração de frequência e nem na velocidade, tá? Porque ele vai e volta pelo mesmo meio, né? Lógico, se o nosso objeto, nosso obstáculo estiver parado. Aonde a gente vai ter questões que abordam isso? A gente vai ter questões que abordam isso aqui, ó, tá? Então esse resuminho que eu mandei para vocês, vocês têm isso aí, acho que faz um tempinho, se não tiver, me peçam. Ele tem aplicações práticas. Então, por exemplo, a gente usa em eco, aparece questão de mecânica envolvendo eco, ultrassom, tá? O ultrassom é um exame que vai usar o eco para fazer um diagnóstico por imagem. Pelo tempo que demora para ele ir e voltar, você determina qual é a posição daquele obstáculo, vamos dizer assim. Obstáculo, modo de falar, né? Se a gente fizer um exame de ultrassom, por exemplo, para ver um feto, uma criança na barriga da mãe, pelo tempo que a onda é emitida e ela é refletida e recebida de volta no equipamento, você sabe aonde está o feto. Se a gente conhece a intensidade da onda refletida, dá para ter uma estimativa de qual é a densidade daquele material, por isso que a gente forma uma imagem. Sonar usa o mesmo princípio do ultrassom, só que a onda de som, né, aqui é acima da frequência que a gente ouve, e a gente vai usar isso aqui em submarino, em navio. Radar, a ideia é a mesma, só que a gente usa ondas de rádio. Onda eletromagnética, particularmente, ela é mais interessante quando a gente está no ar, né? Então, você passa ali perto do aeroporto de Viracopos, você vai ter um radar de micro-ondas, onda eletromagnética. Enquanto sonar e ultrassom são para meios líquidos, para água ou para sólido, a gente usa onda mecânica, beleza? A refração a gente também já estudou, a gente falou dela na aula anterior. Tá? Então a gente vai ter mudança de meio com consequente alteração na velocidade de propagação. Lembra disso, ó, a velocidade vai mudar, o comprimento de onda muda na mesma proporção, certo? Mas a frequência na refração ela não se altera, belezinha? Então esses fenômenos a gente já tinha estudado. A interferência, que está aqui, ó, a gente também já tinha estudado a sobreposição que a gente vai ter, né, de duas ondas, quando tem as duas ondas dividindo a mesma posição, o mesmo lugar. Vou descer um pouquinho. Aonde a gente tem que lembrar disso, principalmente para efeito de Enem, primeira fase? A interferência pode ser construtiva e a gente vai ter um ganho das características daquela onda, então aumento de amplitude, maior sensação de volume, maior luminosidade. Destrutiva, redução de volume, menos luminosidade. Então lembra da história do fone de ouvido com cancelamento de ruído, tá? Que é aqui que vai aparecer. Que mais? Né? No experimento lá do Young, a gente vai ter padrão de interferência construtiva e destrutiva, beleza? Particularmente nessa aula aqui, ele vai abordar outros fenômenos que a gente tem e que não discute tanto matemática. Um deles está lá, ó, ressonância, está aqui, ó, ressonância. O que é ressonância? Ressonância acontece toda vez que você coloca uma quantidade de energia no momento correto. Tudo oscila, tá? Então, assim, todos os materiais, mesmo que sejam sólidos, eles têm uma frequência natural de oscilação. Então, na ressonância aqui, ó, você aplica uma força com uma frequência próxima ao sistema, a frequência fundamental de um sistema. Só para a gente lembrar, vamos pegar um exemplo. Um pêndulo, ele tem um período que é 2π raiz de L sobre G, tá? 2π raiz de L sobre G. Se a gente levar em conta uma balança e desprezar a variação que a gente tem no período pela amplitude, o período de oscilação de uma balança, ele é função praticamente exclusiva do comprimento da balança, tá? Por quê? Porque a gravidade a gente não pode alterar. Bom, então demora o mesmo tempo, eu tenho uma determinada frequência bem definida para balanço, né, de criança ir e voltar, beleza? Um pêndulo ir
e voltar. Toda vez então que a criança vai e volta, quando ela vai começar a ir para frente, a gente vai e empurra ela de novo. E aí a gente vai inserir uma quantidade de energia na mesma frequência, no mesmo momento que esse balanço oscila. Isso vai fazer com que devagar, lentamente, essa criança comece a ganhar amplitude, ela começa a oscilar cada vez mais longe. Então a gente vai introduzir uma quantidade pequena de energia no momento correto, com a mesma frequência do nosso oscilador, e isso vai provocar um aumento na amplitude. Aonde a gente tem isso no nosso cotidiano? Então um violão acústico, ele tem uma caixa de ressonância. Por quê? Porque o ar é golpeado pela corda, mas se eu não tiver uma caixa de ressonância, a amplitude de oscilação desse ar ela vai ser pequena, a gente vai ter um pequeno volume. Então a gente precisa aumentar essa amplitude. Uma criança brincando no balanço, como eu falei, um forno de micro-ondas, em que as micro-ondas vão gerar ressonância na oscilação da molécula de água, em antenas receptoras, tá? Então em ressonância magnética, esses são casos de ressonância. Joia? Polarização. Bom, vamos lá. O que é uma onda polarizada? É uma onda que tem apenas uma direção de vibração. Se eu estivesse em sala de aula, eu ia virar para você e falar assim, ó, eu posso fazer uma onda oscilar assim, assim, eu posso pegar minha mão e chacoalhar uma corda em várias direções diferentes, tá? Criar cristas na vertical, na horizontal, na diagonal. Isso é uma onda não polarizada. Eventualmente, a gente pode polarizar essa onda, fazer a onda vibrar numa direção só. Como é que a gente faz isso? Uma forma da gente polarizar uma onda, por exemplo, numa corda, é passar a onda em uma fenda. Eu tenho lá um pedaço de madeira, eu faço uma fenda aqui, e aí eu vou deixar uma corda passar por essa fenda. Então eu tenho uma corda que está vindo se propagando aqui, uma onda nela, que vai passar para lá. Essa onda, ela só vai conseguir oscilar se ela tiver, passar para o outro lado, se ela estiver na vertical. Se eu gerar uma oscilação na horizontal, ela vai bater na lateral da fenda aqui e não vai conseguir passar. E aí a gente polarizou a nossa onda. Essa ideia da polarização de uma onda mecânica, ela também acontece em uma onda eletromagnética. Só dá para polarizar ondas que são transversais. E a luz é uma onda transversal. O nosso olho, por exemplo, não percebe a diferença visualmente, né? Nossa sensação de visão entre uma luz polarizada e uma não polarizada. E a luz, muitas vezes, ela se polariza naturalmente quando ela reflete, por exemplo, em água. Então a gente tem filtro polarizador para bloquear esse reflexo de câmera fotográfica, tá? Filtro, não filtro digital, filtro real. Você coloca uma lente, que é uma lente polarizadora, que é um filtro polarizador, que não permite que a luz refletida passe por ela. Vamos supor que a luz ela é refletida na horizontal, ela só iria passar a oscilação na horizontal, tá? Polarizada. Eu coloco um filtro vertical, ela não tem como passar. Então a gente bloqueia esse reflexo. A mesma coisa vai acontecer em óculos de cinema 3D. No cinema 3D, a gente projeta duas imagens que são polarizadas em direções diferentes. E cada uma das lentes permite que passe uma das imagens. Eu não vou saber qual, tá? Mas, por exemplo, eu tenho uma polarização vertical e uma polarização horizontal. Duas imagens que são parecidas, simulam a visão que a gente teria do olho direito e do olho esquerdo, que dá a perspectiva de profundidade para nós. Cada lente permite ver uma imagem dessa por vez. Então a gente vai ter a visão como se fosse de 3D. Beleza? Aqui para cima, ó, difração. Difração é a capacidade que a onda tem de contornar obstáculos ou fendas. Então, por exemplo, eu vou falar aqui, tá certo? Eu estou de microfone. Se eu estivesse na sala de aula, eu ia dizer o seguinte, ó, eu tampo a minha boca e você não vê a minha boca mexendo. Você não está escutando eu falar. Por quê? Porque o som contorna a minha mão e chegaria até você se a gente estivesse em sala de aula. Essa capacidade de contornar a minha mão é chamada de difração. Isso é muito verificável quando o comprimento de onda tem um valor próximo do tamanho da fenda ou do obstáculo que ele tem que passar. Isso gera pra gente um efeito interessante. O som contorna portas abertas, janelas, a minha mão, outras pessoas, até chegar ao observador. Mas a luz não desviou, né? Ela não conseguiu passar ao redor da minha boca aqui. A gente fala que a luz se propaga em linha reta lá na ótica. Por que isso acontece? A luz também difrata, tá? Ela também sofre difração. Só que como o comprimento de onda da luz é muito pequeno, da casa de nanômetros, a fenda ou o obstáculo que ela vai conseguir desviar também é muito pequeno.
a maior parte dos objetos que a gente tem no dia a dia são maiores do que o comprimento de onda da luz. Por isso que ela tem dificuldade de difratar, de desviar desses objetos. Mas em condições possíveis, um obstáculo muito pequenininho, uma fenda muito pequena, a luz difrataria. Por último, ainda não matemático, mas a gente vai abordar a matemática dele mais para frente, a gente vai ter o efeito Doppler. Tá? O que é o efeito Doppler? A nossa sensação de frequência, que dá para a gente a altura, não o volume, mas se a frequência é alta ou baixa do som, tem a ver com a quantidade de cristas que atingem o nosso ouvido, né? Por segundo. A quantidade de compressões que o nosso tímpano vai sofrer. Quando a gente está parado em relação à fonte, a gente vai receber essas compressões com a mesma frequência que a fonte emitiu. Mas quando eu me aproximo da fonte, né, eu tenho aqui uma onda e eu estou aqui. Se eu me aproximo da fonte que emitiu essa onda, eu vou encontrar as cristas que estão vindo para cá mais rapidamente. Então eu vou ter uma percepção de mais cristas por segundo, ou seja, de maior frequência. Quando a gente tem uma aproximação relativa entre observador e fonte, a gente vai ter um aumento de frequência. Era para ter selecionado isso, deixa eu tentar aqui para apagar. Um aumento de frequência, beleza? E quando a gente está se afastando da fonte, a gente tem uma redução de frequência. Esses fenômenos que não são matemáticos são comuns de aparecer para a gente nessas provas de primeira fase e do Enem. Vamos dar uma olhada nos exercícios. Exercício 1 está na página 71 e ele fala o seguinte, ó. Considere um relógio de pêndulo do tipo carrilhão, como o da fotografia, em que a massa pendular em forma de disco é sustentada por uma haste metálica, retilínea de massa desprezível. Esse relógio funciona corretamente se o período de oscilação do pêndulo permanecer constante de acordo com um padrão de tempo. Em um dia de calor intenso, em que a haste do pêndulo sofre expressiva dilatação térmica, o que acontece com o funcionamento do relógio? Ele se mantém, o relógio atrasa ou o relógio adianta? A gente deve ter visto, você deve ter visto talvez em mecânica, em movimento harmônico, que o período de oscilação, movimento harmônico simples, de um pêndulo é 2π raiz de L sobre G. Eu citei durante a aula, né? Durante a teoria, mas a gente está retomando isso. 2π raiz de L sobre G. Gente, 2π é uma constante, o G também é fixo, eu não tenho como mexer nesses caras. Bom, então o que acontece se o meu L aumenta de tamanho? Se o L aumenta de tamanho, o período também cresce. Então, quando a gente tem uma dilatação, o período de oscilação aumenta. Tá, o período aumenta. Certo? Certo. O período de oscilação vai aumentar. Gente, o que significa ter um maior período de oscilação? Ué, significa que esse cara demora mais para completar uma volta. E um relógio é um contador de ciclos. Vamos supor que ele demoraria 1 segundo para ir e voltar. Então, cada vez que o pêndulo vai e volta, só para a gente entender, eu teria o meu ponteiro pulando 1 segundo. Bom, se o meu ponteiro demora mais para completar uma oscilação, né, se eu demoro mais, né, indo e voltando para marcar 1 segundo, ao demorar mais, o relógio atrasa. Ai, professor, como assim? Vamos lá. Se aumenta o período, ele vai gastar, por exemplo, 1,5 segundos para ir e voltar. Só que se ele demora 1,5 segundos para ir e voltar, e cada vez que ele vai e volta, o ponteiro anda 1 segundo, ele marca 1 segundo, quando na verdade passou 1,5 segundos. Então, ele vai atrasar. É isso que vai acontecer com esse relógio. Então, existe um ajuste exatamente nesse relógio para você poder subir ou descer um pouco a massa e compensar, tá, essa variação do comprimento por dilatação para evitar que ele atrase. Tá bacaninha, né? Ó, a questão não é de vestibular, caiu há muitos anos atrás uma questão desse tipo na Unicamp, mas está resolvida. Vamos descer para a gente fazer a 2, aproveitar que eu consegui encaixar lá nessa mesma página, e depois eu me tiro daqui na hora de responder. Ele fala assim, ó, a questão do Fulvestão. Em meio a pianos, pianolas, cravos, versões das primeiras trompas, tubas, ele vai falar de vários instrumentos musicais, destaca-se o violão harpa, com mais de 2 séculos, como que aparece na figura abaixo, eu pus do lado, que exige do músico grande virtuosidade para apresentações
convincentes. Então tá aqui. Uma característica desse instrumento, repetir um pedacinho do texto, né? Consiste em se tocar determinada nota no violão e notar-se a vibração conjunta de uma corda da harpa. Então, o violão e uma harpa juntos, sem que essa tenha sido dedilhada. Com isso, amplifica-se sobremaneira o som, o que confere ao instrumento um timbre único. No caso da harpa estar vibrando conjuntamente com a corda do violão, analise as proposições a seguir. Vamos lá. Primeira, a vibração é transferida da corda, principalmente pelo ar, e secundariamente da corda para corda, de corda para corda, né? Principalmente pelo ar e secundariamente pelo corpo do instrumento. Gente, essa afirmativa está errada. Por quê? É uma ressonância, a gente tem que ter uma transferência. Ela poderia acontecer pelo ar, porém ela acontece principalmente pelo corpo, não secundariamente. É esse que é o problema, tá? É isso aqui que está errado. Ela ocorre principalmente pelo corpo do instrumento. Por quê? Uma onda mecânica, ela se propaga melhor em meios que são sólidos, depois em líquidos e gases. Então, essa onda, ela se transfere de uma corda para outra, principalmente pelo meio sólido, pela caixa de ressonância. Por isso que a afirmativa 1 está errada. Segunda afirmativa, a corda da harpa vibra na mesma frequência de vibração da corda do violão. Sim, para que haja ressonância, a gente tem que ter frequências iguais entre o nosso emissor, tá, e o nosso oscilador. Então a frequência tem que ter o mesmo valor. Essa afirmativa está correta, vamos marcar ela aqui, ó. O fenômeno físico responsável pela vibração conjunta das duas cordas chama-se ressonância. Exatamente, está correta também, tá? São cordas que têm a mesma frequência, então a gente vai ter a transferência dessa vibração passando do corpo do instrumento, pelo corpo do instrumento, de uma corda para outra. Então ela está correta. A quarta, o som oriundo da corda da harpa se propaga pelo ar com velocidade de menor intensidade do que o proveniente da vibração da corda do violão. Gente, essa frase eu falei em sala algumas vezes e eu vou continuar repetindo, né? A velocidade de uma onda, ela depende do meio onde essa onda se propaga. Como a gente está falando da onda sonora da corda do violão ou da corda da harpa, ambas se propagam pelo ar, a gente vai ter a mesma velocidade das duas, tá? Elas se propagam com a mesma velocidade. São corretas 2 e 3, alternativa D. Vamos falar das questões 3 e 4. A questão 3 fala o seguinte, ó. Duas pessoas conversam dentro de uma sala enquanto uma terceira está no corredor, posicionada de forma que não pode vê-las, tá? Então ela não vai enxergar, mas pode ouvi-las. Em relação a essa situação, a diferença entre a percepção visual e auditiva é que, letra A, o som é uma onda de pressão que se propaga sem sofrer refração nem atenuação. Tá errado, ó. O som também sofre refração. Atenuação é quando vai diminuindo o volume, tá? Isso também acontece com o som. Quem está muito distante tem um som atenuado em relação a quem está próximo da fonte. Então está errado. A luz se propaga em linha reta, mas o som se propaga ao longo de arcos de circunferência. Cuidado, às vezes a gente lembra disso aqui, ó, em ótica, né? E o raio, né, luminoso, ele se propaga em linha reta. Mas se você imaginar que você vai acender uma vela, a luz dessa vela se propaga nas 3 direções, nas 3 dimensões. Então ela não está correta. A C. O comprimento de onda do som é muito maior do que o comprimento de onda da luz. Perfeito. O comprimento de onda do som, ele está na casa aí entre metros e centímetros, tá? É muito maior que o comprimento de onda da luz, que está na casa dos nanômetros. E a onda sonora sofre mais difração. Ela tem maior capacidade de contornar os obstáculos. Olha a letra C, bonitinha. Tá? Ela que responde. Vamos ver as outras. A intensidade da onda sonora é muito maior que a intensidade da onda luminosa. Não, a gente nem compara essas intensidades que são ondas diferentes. Somente o som pode sofrer o fenômeno da difração. Cuidado. A gente não diz que só o som sofre o fenômeno. A gente vai ter a luz também sofrendo o fenômeno da difração. Só que o comprimento de onda dela é muito pequeno, eu teria que ter obstáculos e fendas também muito pequenas. Então é menos observável no nosso cotidiano. Mas a luz também sofre difração. Então, letra C, questão 3. A 4.
Para calcular a velocidade do som em determinado gás, um alto-falante foi encaixado em uma das extremidades de um tubo de acrílico transparente contendo esse gás, com sua outra extremidade fechada por um pistão móvel. Quando o alto-falante foi acionado e a posição do pistão foi ajustada, as ondas sonoras que se propagavam no interior do tubo deram origem a uma onda estacionária. Tá? A gente vai falar de onda estacionária também na aula seguinte. Então a gente vai dar uma forçada nesses exercícios 4 e 5, mas a gente vai falar muito de onda estacionária em cordas, em tubos abertos e tubos fechados. Para a visualização e quantificação dessa onda, utilizou-se pó de cortiça, que se acumulou nas regiões em que se formaram os nós dessa onda estacionária. Nó da onda estacionária são os pontos onde a interferência é sempre destrutiva. Tá? Se a interferência é destrutiva, é como se a gente não tivesse vibração do ar. Ó, esse cara é um nó e esse cara é outro nó. Essa região que a gente contém entre dois nós consecutivos, a gente chama de fuso. Para a gente ter um comprimento de onda, tudo isso eu tô queimando esse assunto aqui falar para vocês. Para a gente ter um comprimento de onda, eu preciso de uma oscilação completa. Vou marcar essa oscilação completa em verdinho, se ele me permitir aqui. Vamos, software, ajuda o tio. Aí, ó. Tá? Então, isto aqui, ó, seria uma oscilação completa, né? Um vai e vem. Ô, professor, por que tem outra em cima? Porque a gente vai ter a reflexão e a interferência. O que acontece? Toda vez que a gente tem um fuso, então, que é esse pedaço, tá? A gente vai ter metade de um lambda. Ó que legal, então. Este comprimento de 0,2, que corresponde a um fuso, ele vale metade do lambda. Toda vez que a gente tiver um fuso desse aqui, a gente tem lambda sobre 2, tá? Eu vou falar em linguagem popular para ficar mais bonitinho, ó. Cada quibe desse aqui, cada quibezinho desse aqui vale metade do lambda. Então eu tenho lambda sobre 2 igual a 0,20, tá? De acordo com o desenho que ele me deu. E isso ajuda a gente a sair da questão. Porque se lambda sobre 2 é 0,20, o lambda dá 2 vezes 0,20, o lambda vai dar 0,4. Então a gente escapa desse problema fazendo um V igual a lambda F, que essencialmente é o que vai cair muito em ondas, tá? V igual a lambda F, sem precisar de uma outra fórmula. Por quê? Ué, eu sei que o lambda é 0,4. Sabendo-se que nesse experimento o alto-falante emitiu ondas sonoras em frequência de 855 Hz, 4 vezes 85,5 vai dar 342. Então aqui é 5. 342 metros por segundo. Beleza? Que dá a alternativa letra B. Vamos para a última questão, tá? Terminar esse módulo. Vamos lá então. Questão 5 fala o seguinte, ó. Para demonstrar a formação de ondas estacionárias em uma mola, um professor subiu em um banco e com sua mão parada a 1,9 metros do solo, manteve inicialmente a mola em repouso na vertical sem tocar o solo. Em seguida, fazendo sua mão oscilar horizontalmente, produziu na mola as ondas estacionárias representadas na figura. Sabendo-se que as ondas se propagam pela mola com velocidade de módulo 3,2, então vou marcar aqui, ó. V igual a 3,2 metros por segundo. A frequência com que o professor fez sua mão oscilar foi D. E aí, gente? V igual a lambda F. Como é que a gente vai fazer? Eu preciso achar qual é o comprimento de onda. Ó, aqui eu tenho meia oscilação, meio quibe. Aqui eu tenho outro inteiro, outro inteiro, outro inteiro e mais meio. Tá? Então a gente tem aqui 4 fusos, ó, 3 inteirinhos no meio e mais 2 metades, certo? Então a gente tem uma distribuição de 4 fusos nessa onda estacionária. Cada fuso, cada quibezinho desse aqui, cada fuso equivale a meio lambda. Então eu tenho 4 vezes lambda sobre 2. Cada fuso é meio lambda. Distribuídos por uma extensão de quanto? Bom, o total que a gente tinha aqui era de 1,9. Só que eu desconto 0,3 que tem aqui embaixo. Ué, então os 4 fusos que a gente tem aqui dentro, ó,
eles estão distribuídos por uma extensão de 1,6 metros. 1,6 metros. Ué, então estão cabendo 4 fusos em 1,6 metros. Então 4 vezes lambda sobre 2 é igual a 1,6. A gente vai simplificar o 2 e o 4. Vai ficar 2 lambda igual a 1,6. Ué, então o nosso lambda vale 0,8. Ai, professor, como assim? Gente, se eu pegar 2 fusos desse, eu tenho 1 lambda, tá? Eu tenho 4 na extensão de 2,6, então eu tenho 2 meios lambdas, ó. 2 aqui, 1 aqui e mais 1, tá dividido uma parte para cada lado. Bom, então se eu sei que o lambda vale 0,8, V igual a lambda F. 3,2 igual a 0,8 vezes F, mando 3,2 dividindo. 3,2 dividido por 0,8 é igual a F. 3,2 por 0,8, né? Vai dar 32 dividido por 8. Dá 4 Hz. E agora sim, diferente do que eu tinha falado no final do módulo 26, a gente acabou o módulo 27 e acabamos o caderno 6. Por incrível que pareça, o módulo 28, que é de ondas sonoras, e o 29 tem muito a ver com esses últimos 2 exercícios que a gente fez aqui. Então eles serão módulos fáceis, módulos rápidos de fazer. E aí só o último módulo que a gente vai ter a parte de estudo qualidades fisiológicas do som, tem uma parte teórica, tem uns logaritmos lá, mas vai dar tudo certo. Beleza? Juízo e até breve.